boa tarde a todos. Para mim é um grande prazer estar cá, ter a oportunidade, como jovem investigador, de apresentar o meu trabalho. Agradeço ao professor, primeiramente, ao professor José Eduardo Franco, esta oportunidade. Agradeço também como começou tudo isto, como começou as reuniões, as conversas que tivemos, também o meu interesse, o meu principal interesse foi trabalhar uma temática sobre a Ilha da Madeira e aprofundá-la, e então decidi me reunir com o professor Eduardo. Tivemos muitas reuniões, tivemos muitas conversas e comecei a desenvolver o meu trabalho. Depois procurei também a minha orientadora, a professora Fátima Sá, do ISCTE, e então nas conversas e nas reuniões que manteve com o professor José Eduardo e com a professora Fátima Sá, decidimos direcionar o trabalho para as duas áreas de especialidade. O professor José Eduardo, especialista na História Cultural, a professora Fátima Sá, especialista na História Social e dos movimentos sociais e dos movimentos políticos. Eu peço imensa desculpa porque eu preparei aqui um texto em suporte de papel. Eu gosto muito de fazer a apresentação oral, mas às vezes disperso um pouco, e então eu fiz uma preparação da defesa da tese. Ainda não fiz a preparação assim oral, mas eu queria comunicar a minha apresentação em suporte de papel, se não houver problema. Preparaste outra madeira, que assim seja. O trabalho compreende várias fases e enquadra a temática do messianismo num quadro mais geral, que permite compreender as metamorfoses do messianismo de matriz portuguesa ao longo dos anos, a sua inspiração bíblica e joaquimita, as suas transformações sebásticas e as suas repercussões em termos sociais, políticos e literários. Em seguida é feita uma abordagem num quadro mais particular, tendo como objetivo analisar as várias manifestações messiânicas de matriz popular e erudita nos séculos XIX, nos finais do século XIX e inícios do século XX na Ilha da Madeira. A Ilha da Madeira, com características próprias de insularidade, apresenta entre os finais do século XIX e inícios do século XX características excepcionais no panorama da tradição messiânica portuguesa, através das transformações sociais, políticas e económicas que a contemporaneidade proporciona. A implementação da República, em 1910, o surto da cólera, neste mesmo ano, ou os efeitos da Primeira Guerra Mundial, são acontecimentos sentidos como adversos, que vão estar na origem de fenómenos sociológicos de matriz messiânica e sebástica na ilha. A massa popular interpreta de modo muito próprio as metamorfoses do seu cotidiano e reage às suas mudanças com os seus próprios recursos culturais, aos quais são vistos pelas elites como crédulos e supersticiosos. Todavia, o messianismo e o sebastianismo não impregnam apenas as culturas populares da Madeira. Membros da elite cultural da Ilha da Madeira, como os escritores Abel Tiago de Sousa e Vasconcelos e Vasco da Gama Rodrigues, são parte integrante de uma corrente literária muito dinâmica neste período no continente, que produz obras na linha messiânica e utópica da tradição profética nacional, de fundo sebastianista, quinto-imperialista e joaquimita. Este estudo pretende analisar estes dois fenómenos socioculturais que se produzem num mesmo espaço geográfico, a Ilha da Madeira, e interrogar as suas eventuais contaminações e cruzamentos. A tese divide-se em três partes. Na primeira parte é apresentada uma contextualização histórica e cultural do messianismo em Portugal e no Brasil, e em seguida uma compreensão do fenómeno messiânico na cultura popular madeirense, através de um estudo à imprensa regional. E, por fim, uma análise da vida e obra de dois literatos madeirenses que produziram literatura de caráter messiânico e utópico. Portanto, a primeira parte do meu trabalho é intitulada
o messianismo e o mito sebástico no contexto histórico e cultural português e brasileiro. Eu aqui desenvolvi 4 pontos. O primeiro ponto é denominado a evolução do conceito messiânico no universo bíblico. Aqui analisei as origens do messianismo antes e depois de Cristo no referido universo bíblico. Portanto, a santificação de líderes, reis e pessoas consagradas no Velho Testamento, representadas como salvadores, por intermédio da vontade e da bondade de Deus, é uma constante nos profetas que encontramos nesta parte da Bíblia, assim como o anúncio de um Messias Salvador do povo judeu. O Novo Testamento, após o nascimento de Jesus Cristo, vê cumprida a promessa dos profetas do Antigo Testamento, representando o Messias prometido e originando novos contornos em relação à significação original do messianismo. A partir deste momento surgem correntes messiânicas que metamorfoseiam a concepção basilar, desde o nascimento, a vida e morte de Cristo. Essencialmente perspectivam estas correntes messiânicas, perspectivam um segundo regresso do Messias prometido, de Jesus Cristo. O milenarismo perspectiva deste modo o regresso de Cristo para constituir um reino com a duração de 1000 anos, seguido de um juízo final que distinguiria os eleitos. O joaquimismo, com a doutrina profética das 3 idades e com a expectativa da chegada da idade do Espírito Santo, encontrarão ecos em Portugal em correntes do pensamento messiânico específicas, como o sebastianismo ou ainda a concepção do Quinto Império teorizada pelo padre António Vieira. No segundo ponto desta primeira parte, desculpe, o ponto é intitulado O contexto histórico e cultural do messianismo em Portugal nos séculos XIX e XX. Aqui, neste ponto, apresentamos os últimos movimentos sociais de matriz messiânica conhecidos no país e que acabam por ter sequência numa intensa produção literária posterior deste mesmo cariz. Entre as invasões francesas e a Revolução Liberal ocorrem transformações sociais e políticas, culminando com os últimos vestígios da tradicional espera messiânica de natureza sebástica. Após esta época de transição da sociedade portuguesa, continua, no entanto, a surgir na literatura muita matéria bibliográfica, recriando o mito sebastianista e, como diz José Veiga Torres, distorcendo-lhe e transformando-lhe num símbolo coletivo de uma pátria decadente e frustrada. No terceiro ponto, a gênese do messianismo como tópico literário em Portugal, são explicadas as raízes messiânicas no contexto literário português. Aqui compreendemos como os mestres Camões, Bandarra e António Vieira, pioneiros nas produções literárias desta inspiração, imortalizaram o desidrato messiânico na cultura portuguesa e nas produções literárias subsequentes que inspiraram. O último ponto, o messianismo como tópico literário em Portugal nos séculos XIX e XX, contextualiza esta temática, destacando algumas figuras proeminentes e discípulos que se inspiraram nos pioneiros e que acabam por revitalizar o complexo cultural messiânico na cultura portuguesa. Aqui, os exemplos, os autores que usei foram o Guerra Junqueiro, o Sampaio Bruno, o Teixeira Pascoais, o António Sardinha, o Fernando Pessoa, o Agostinho da Silva e o Eduardo Lourenço. Esta parte do trabalho teve como principais obras de referência os seguintes livros e artigos. Portanto, O Messianismo no Brasil e no Mundo, da socióloga Maria Isaura Pereira de Queiroz, A Evolução do Sebastianismo, de João Lúcio de Azevedo, O Mito do Milénio, do professor José Eduardo Franco e do José Manuel Fernandes, A Influência de Joaquim de Flora, em Portugal e na Europa, do professor José Eduardo Franco e de José Augusto Mourão, O Sebastianismo, História Sumária, de José Vanden Bacelar, um exemplo de resistência popular, O Sebastianismo, de José Veiga Torres. Também destaque para as fontes impressas, O Encoberto e a Ideia de Deus, de Sampaio Bruno, A Pátria e a Finis Pátria, do Guerra Junqueiro, O Labirinto da Saudade, de Eduardo Lourenço, O Homem Universal e São Paulo, de Teixeira Pascoais, A Mensagem, de Fernando Pessoa, A Epopeia da Planície, de António Sardinha, e as Aproximações e a Carta Vária, de Agostinho da Silva. A segunda parte do meu trabalho é intitulada
os movimentos populares de matriz messiânica na Ilha da Madeira na Primeira República. Esta parte da tese nasce sobretudo da consulta à imprensa regional madeirense, mais especificamente aos jornais e periódicos que entre os anos de 1910 e 1914 informaram os leitores sobre as ocorrências na Ilha da Madeira. Este período caracteriza-se por um conjunto de acontecimentos que transformaram a vida cotidiana na ilha e atuaram de forma relevante na população. Como já referi anteriormente, a mudança do regime político no país com a implementação da República, o aparecimento da cólera nos finais de 1910 e, por fim, a Primeira Guerra Mundial, iniciada em julho de 1914, introduziram grandes inquietações no cotidiano madeirense. As atitudes e os comportamentos de matriz messiânica que se acompanharam compõem este capítulo que procura explicar como a imprensa, o povo e a elite madeirense reagiram aos acontecimentos adversos anteriormente mencionados. Aqui neste capítulo eu dividi em 5 pontos. O primeiro ponto é intitulado A Imprensa, Divulgação Deficitária das Leis Novas Republicanas. Aqui neste ponto analisa-se o distanciamento entre a imprensa e a sociedade madeirense através de 2 elementos que agem em simultâneo, ou seja, a disparidade entre o mundo urbano, que é a minoria, e o mundo rural, que é a maioria, e a elevada taxa de analfabetismo, dificultando a divulgação da informação na região. A oposição à República e às suas leis por parte da maioria da população é uma constante que vê estas novas disposições como más, desumanas e antirreligiosas. A imprensa regional, pouco conhecedora do tipo de terreno que estava a pisar, vê deturpada a sua informação pelos opositores ao regime, que lançam a inquietação na mente popular. O segundo ponto, intitulado A Crença, Superstição e Religião na Ilha da Madeira, analisa-se o modo muito particular de o povo madeirense atuar contra a adversidade. As resistências às medidas sanitárias, quando se deu o surto da cólera, revelam atitudes e comportamentos populares de cariz considerado supersticioso e até fanático. As suas ações, intimamente relacionadas com a veneração à religião cristã e com a obediência às tradições religiosas primitivas, vão originar fenómenos sociais como o romanismo, em que a hegemonia da Igreja Católica Romana se manifesta na ilha pela repulsa e hostilidade face a todas as práticas religiosas distintas do contexto religioso aceite. No terceiro ponto, intitulado O Clericalismo e Jesuitismo, procuramos mostrar de que modo os abusos do poder vão jogar com as crenças da população, que acaba por demonstrar obediência ao clero fragilizado com o advento da República, mas que mesmo sem o poder de outrora, contribui para a oposição aos novos ventos da mudança. A sua ação, na ilha, preocupa o governo, que encontra ali um polo de resistência às novas leis. A elite política também, segundo as notícias vinculadas pela imprensa, alimenta a ignorância do povo, corrompendo-o com as suas formas de atuação tidas por hipócritas. Na verdade, não existe unanimidade relativamente à atuação republicana, numa ilha profundamente arraigada ao passado monárquico. Os elementos que no passado tinham influência não desapareceram, simplesmente procederam de acordo com a realidade arcaizante da estrutura social da ilha, gerindo os seus interesses e manipulando o aparelho administrativo. O quarto ponto, intitulado O Profetismo e os Ecos da Primeira Guerra Mundial na Ilha da Madeira, procura demonstrar como o despontar da guerra foi vivido na ilha, assustando os espíritos populares numa região assolada por uma grave crise económica que resulta desta mesma guerra. As mais variadas previsões lançam sinais catastróficos e apocalípticos, como juízos futuros do que está para ocorrer, através das notícias que vão chegando da Europa. O mito sebastianista vai despontar nesta fase na sua forma mais tradicional, em pleno século XX. Os madeirenses reavivam o regresso do mal-logrado rei, transportados pelas situações adversas que assistem ou que receiam. O exemplo mais inequívoco é transmitido no periódico Voz da Madeira e ocorre no Conselho de Mexico, local onde se acredita que o rei Dom Sebastião iria aparecer para pôr termo à Guerra Mundial. E citando este jornal,
tirei uma expressão que é a seguinte: desde que o eco da guerra começou a repercutir-se através deste fundo de vale, nenhum outro pensamento tem ocupado a mente desvairada pelo fanatismo desta gente. Agora vou passar ao último ponto, que está fora do contexto da minha investigação à imprensa regional, mas que se insere nesta parte do capítulo. O ponto é o caráter atlântico do messianismo português e enquadra-se neste capítulo, apesar de não fazer parte da investigação à imprensa madeirense. No entanto, ele é fundamental para compreender o caráter global do messianismo português no Atlântico, não só na ilha, mas também no Brasil. Os movimentos messiânicos e sebásticos de muito maiores dimensões, é certo, que se desenvolveram no Brasil, depois da implementação da República. Naquele país, mostram a presença no roteiro atlântico com raízes portuguesas de um messianismo de caráter sociológico que se explica essencialmente através da circulação de pessoas, mas também de tradições e costumes, proporcionando uma certeza, a existência não só na Ilha da Madeira, mas também no Brasil, de um fenómeno sociológico de aculturação desta crença que alastra pelo além-mar português. A terceira parte da minha tese é intitulada A Vida e Obra de dois literatos madeirenses messiânicos e utópicos. Nesta parte do trabalho, o objetivo passa por compreender a convivência da crença popular messiânica e sebástica com o pensamento de dois escritores da elite literária madeirense que cultivaram esta temática nos seus escritos e analisar como a vertente erudita se correlacionou com as vivências messiânicas populares e com todo este ambiente mágico na ilha, neste período. Abel Tiago de Sousa e Vasconcelos, peço imensa desculpa, não passei, são estas duas figuras. Abel Tiago de Sousa e Vasconcelos, portanto, à minha direita, mais próximo de uma visão profética, utópica e sebástica, vivida intensamente como expectativa, é contemporâneo e mesmo autor em algumas das movimentações durante os primeiros anos da República, pelo menos nas que tiveram por origem o surto da cólera de 1910. Embora se situasse do lado oposto dos populares revoltosos, como médico interveniente nas medidas de saúde pública tomadas pelas autoridades, situava-se de facto do lado do racionalismo, que ditava as preocupações médico-sanitárias que a população devia adotar, o que não significa que, embora de forma muito mais elaborada, não perfilhasse também ideias e crenças presentes no imaginário messiânico popular, de que pelas suas origens sociais não estava distante. Publicou 3 obras literárias, cá em Lisboa: Sinais dos Tempos, em 1924, O Confronto dos Sinais dos Tempos, em 1927, e A Vida e os Números, em 1935. Abel Tiago tinha como grande ideal uma nova ordem social que, segundo o mesmo, deverá seguir os desígnios do grande Messias, Jesus Cristo. Esta restauração social, destinada por Cristo, contava na sua liderança com portugueses e judeus, povos que no passado fizeram grandes feitos e, por isso, autodenominados pelo autor, prediletos do céu. A sua fé e a exégese bíblica profunda faziam-no acreditar neste destino redentor para os acontecimentos futuros da humanidade. O Vasco da Gama Rodrigues, à minha esquerda, um autor mais tardio e muito mais próximo do grupo da chamada filosofia portuguesa, aparece, pelo contrário, muito mais inspirado pela tradição literária e erudita, em que essa corrente filosófica se situa, tomando como referência Bandarra, Camões, o Padre António Vieira e Fernando Pessoa, com quem tem em comum muita da temática da mensagem e o interesse pela astrologia. A trade literária do poeta, Os Atlantes, As Três Taças e O Cristo das Nações, segue uma linha muito particular do pensamento mítico português, que acaba por extravasar num processo ecuménico, ou missão universal destinada a Portugal. Esta missão é autodenominada pelo poeta Missão Crística e anuncia uma ascensão da humanidade sob a égide da liderança espiritual de Cristo, realizada através de uma vasta gama de portugueses, valorizando as raízes da nacionalidade, centrais nesta obra, de um povo por intermédio do qual se instaurará o reino do amor ou o reino do Espírito Santo. Este trabalho, tese, como conclusão final, como temos vindo a observar, apresenta uma estrutura tripartida que estuda o messianismo em 2 campos distintos, permitindo
interrogar os cruzamentos, interrogar os seus cruzamentos e contaminações. Analisa o messianismo no contexto popular e erudito e procura compreender o fenómeno sociológico messiânico nos seus diferentes perfis e roupagens. A mudança da sociedade proposta através de uma linha messiânica e utópica dos escritores analisados cruza-se, entre aspas, com um ambiente mágico popular vivido na ilha, que se opõe aos ventos da modernidade, que superam e alteram o status quo da população madeirense. Em suma, considero fundamental investigar estes cruzamentos singulares da história social e cultural, pois é possível existirem muitas mais linhas soltas nas relações dos diferentes domínios. O messianismo na Ilha da Madeira, no período estudado, tem uma profundidade e especificidades que, em certa medida, acabam por atuar no mesmo sentido. Ou seja, independentemente de estar do lado da cultura literária ou do imaginário messiânico popular, o propósito de quem é autor nesta época é, sem dúvida, a regeneração da ordem social vigente. Obrigado. Falta aqui a parte das fontes desta parte, que foi as fontes utilizadas nesta terceira parte deste trabalho foram basicamente os livros Sinais dos Tempos, confronto do livro Sinais dos Tempos, A Vida e os Números, do Abel Tiago de Sousa e Vasconcelos, As Três Taças, Os Atlantes, O Cristo das Nações do Vasco da Gama Rodrigues. Consultaram-se também no Arquivo Regional da Madeira os registros de batismo, passaporte, casamento e óbito dos escritores em questão, e usou-se também uma carta manuscrita a António Quadros, de Vasco da Gama Rodrigues, existente na Fundação António Quadros. E por fim, consultaram-se ainda as colaborações em emissoras nacionais de Vasco da Gama Rodrigues, disponíveis no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. Obrigado. Isto é a minha comunicação.